Olá, turma, tudo bem? Prazer estar aqui para falar de um livro, de um conteúdo que é animal. Pelo menos para mim, né? Claro. Estou falando da The Motivation Manifesto do Brendon Burchard. Eu fiz uma live dedicada a ele. Eu vou fazer um breve resumo aqui, resumo para vocês, deixando aqui no YouTube uma, uma relação que eu tenho com o Brandon, né? Relação de mentoria e tudo mais. E a relação, assim, eu estudei esse livro, eu aprofundei neste livro aqui, que é o Manifesto. São 9 declarações para você trazer de volta o seu poder pessoal para você fazer as coisas. Então eu queria dar uma visão geral sobre esse livro, é um conteúdo que eu achei riquíssimo e acho que alguns pontos aqui ele ajuda a gente a assumir controle das coisas. Então, fique comigo aqui que eu vou mostrar vários itens aqui que são interessantes. Primeiro que ele divide em duas áreas o livro, né? Ele divide nas 9 declarações mesmo, e na primeira, que é a segunda sessão, e na primeira sessão ele fala da natureza humana, que ele divide a natureza humana em liberdade, medo e motivação. E aí, contextualizando o medo, motivação e a liberdade, né? Ele começa com a liberdade falando que não importa como que as pessoas querem se sentir na vida, o que eles querem mesmo é liberdade para sentir. Então ele coloca como uma força enorme, né? Uma força enorme dentro de nós de se sentir livres para fazer a coisa acontecer, né? E aí a gente com liberdade a gente cresce na vida, a gente tem uma ascensão na nossa busca, crescimento dentro das circunstâncias, nos nossos objetivos e tudo mais. Então liberdade ela é fundamental. O segundo ponto dele, muito baseado no medo, ele traz até uma frase do Sêneca que ele fala: aquele que tem coragem é livre. Ou seja, você pode ter medo, mas você precisa ter coragem, apesar do medo, para a realização, para as coisas que você quer fazer. E ele traz muito aqui no livro uma parte falando sobre o eu. Eu tenho medo de, né? Então eu tenho medo de dar certo, eu tenho medo de dar errado, do fracasso. E ele coloca muito a palavra do eu, né? Então no caso, é um livro, eu fiz uma tradução literal. I feel emotionally não sei o quê. I'm afraid, eu tenho medo de não ser aceito, rejeitado. Então ele coloca o eu. E quando você coloca o eu no seu medo, é sempre o seu ego que está no comando, né? Então quando você está com o eu, com o ego no comando, não é do medo que você está, é do eu que você tem que se policiar, né? Então o que a gente precisa, ele fala aqui, ó, fear rules as only if we let it, né? A fear, medo, só vai estar no comando se a gente deixar. Então, fear rules only if we let it. Até eu falei errado. Então, em todos os casos, a escolha ela faz parte do nosso cenário. E quando a gente escolhe fazer alguma coisa, a gente vai com coragem, vai com fé, fazendo ali as nossas questões. Inclusive, ele menciona muitas coisas em relação assim, pô, tem aquelas pessoas muito preocupadas com a gente, né? Então, ó, cuidado, pega leve. Pessoas que querem que você vá mais devagar, tenha tranquilidade em relação a isso. Aí ele fala que essas pessoas, elas estão... Tudo bem que elas gostam da gente, mas é zelo demais, é receio demais para que a gente possa construir o nosso caminho, né? Então ele fala muito disso. Na questão da motivação em si, aí ele deita e rola, né? O Brendon Burchard, ele deita e rola na motivação e ele traz uma questão que é o seguinte: a motivação, a mãe da motivação são as escolhas. Então, você escolhe aquilo que você quer fazer. Então, quando você escolhe um caminho a seguir, onde você quer chegar, facilita a tua motivação, a tua escolha, né? Então, ele fala aqui que a maioria das pessoas ainda simplesmente não escolheram, né, fazer a coisa acontecer ou caminhar na direção de você ser um mestre no seu caminho, né? Então tem muito aquela relação de você ter controle da sua vida e você trazer essas oportunidades que você tem para algo concreto,
E dessa forma, o framework que ele tem é clareza nas escolhas, primeira coisa, que acaba fazendo um compromisso profundo com essa escolha, com essa clareza de escolha que você teve, e a partir daí você faz acontecer. Quando isso acontece, clareza, o compromisso e fazer acontecer, você se sente motivado. Ou seja, na sua busca, quando você está no caminho, a base é a atenção e o esforço que você coloca nas suas ações. A partir daí, a ambição para a construção e a expectativa de fazer. Então, o segredo máximo que ele traz aqui é o seguinte: quanto mais profundo e quanto mais tempo você dá atenção para a sua ambição e paixão, mais motivado você vai ficar. Você vai se sentir, desculpa. Então, quanto mais profundo e quanto mais tempo você der atenção para a sua ambição e paixão, mais você vai se sentir motivado. Então, isso é uma característica assim, animal que funciona. Dentro das declarações, tendo essa base de medo, liberdade e motivação, ele traz algumas declarações, 9 declarações. Eu vou trazer para vocês aqui 2 declarações. 2 que eu separei aqui, que eu acho que já ajuda, para não ficar falando das 9 aqui, para a gente ficar um vídeo super longo, Depois eu posso passar as demais em outro momento. Mas ele fala, primeiro que você deve, a declaração, we shall reclaim our agenda. Então a gente deve ter poder, se empoderar de nossa agenda. Nossa agenda, do calendário, das ações que a gente quer fazer. Porque ele fala, persiga seu sonho, nós decidimos o que fazer, vamos dizer não ao conformismo e às distrações, porque muita gente olha e fala assim, tá bom assim, nossa, todo mundo se apropria da sua agenda, se apropria do seu trabalho e você acaba perdendo foco e atenção e esforço naquilo que você quer perseguir. Sendo assim, você se sente menos desmotivado, mais conformado com a situação e aí, meu amigo, dançou. E aí fala, stripped from our path. É tipo, essa conformidade. E se você não tem controle das coisas que você faz, da sua própria agenda, você vai cada vez mais distante daquilo que você quer fazer. Então tenha controle da sua agenda, que é a primeira. E ter clareza na busca, ela é fundamental. Então essa é a primeira que eu gostaria de trazer para vocês. A outra, vou trazer mais 2, que acho que 2 é muito pouco de 9 aqui. Vou até procurar aqui a terceira, mas a segunda eu já peguei aqui na página. A terceira ponto, está aqui. A segunda. A gente tem que praticar alegria e gratidão. Gratitude. We shall practice joy and gratitude. Então, pratique alegria, pratique gratidão. Nós ativamos a energia e emoção que queremos cultivar em nossas vidas através disso. Através de alegria, através de gratidão, através das coisas que a gente quer fazer. Então, seja grato. Pratique isso. Seja alegre. Seja positivo. Pratique isso. Pratique isso todos os dias. Vou dar um exemplo simples. Senta na mesa no final do dia, com seus familiares, com as pessoas. Não tenho ninguém. Liga para alguém e fala o seguinte, hoje eu sou grato por isso, isso e aquilo. Quando você tem isso, quando você é grato pelas coisas, você se sente bem. E você passa, nessa forma, a sentir assim, uma questão de inspiração gigantesca para a sua busca. Isso alimenta a sua motivação para que você possa chegar mais longe. Terceira declaração, das 9 aqui, só vou dar 3, porque é muita declaração. Estamos aí com quase 10 minutos. E agradeço vocês por ficar durante esse tempo aqui no nosso vídeo. Ele fala, we shall not break integrity. A gente não pode, não deveríamos quebrar a integridade. E aí ele dá 10 práticas de integridade que são fantásticas. São coisas simples que você pode fazer no seu dia a dia, eu faço no meu. A primeira é o seguinte, pense antes de agir. Olha que dica. Pense antes de agir. Muito senso comum, Mas é que faz bom senso, Faz parte. Não se comprometa com algo que não seja apaixonado, porque aí você não consegue canalizar aquele esforço e nem dar a atenção necessária e fazer isso no longo prazo. Mantenha a sua palavra. Quando você fala alguma coisa, mantenha a sua palavra. Trate outros com respeito. Fale a verdade. E sempre favoreça a ação. Ou seja, não fique parado.
Favoreça a ação. Faça a coisa acontecer. Faça o que você fala. E aí você vai ter clareza, você vai ter energia, você vai criar assim um nível de atenção e um esforço gigantesco dentro daquilo que você quer fazer. Tem a ambição, a expectativa de chegar a algum lugar e aí, ó, pá, a conquista! Aquela conquista que a gente quer. Aquela conquista que a gente quer para a construção do nosso sonho, do nosso resultado e tudo mais. Tá joia? Legal estar aqui com vocês. Obrigado por acompanhar esse vídeo. Vamos praticar alegria, praticar gratidão e ser íntegros. Pelo menos duas aí das mensagens. Vamos em frente. Obrigado, turma. Valeu.